Então, a minha infância aqui na igreja foi muito boa. Eu tenho memórias muito legais de como foi a minha infância aqui, né? Eu cheguei aqui na igreja com 3 anos de idade. Toda a minha vida cristã foi aqui nessa igreja. E quando eu era criança, eu não cantava desde pequenininha, sabe? Eu acho que eu comecei a cantar com uns 8 anos, mais ou menos. Foi meu pai que descobriu que eu cantava. A gente tava de mudança, aí tinha um quarto que ele tava vazio, que era pro meu irmãozinho que ia nascer. E daí eu peguei um cabo de vassoura e fui fazer meu show nesse quarto, porque tinha muito eco. E daí ele ouvindo aquilo, ele falou pra minha mãe, olha, ela sabe cantar. E daí eu comecei a cantar aqui na igreja, no Ministério Infantil, fazia um momento de louvor com muitas amigas minhas da época. E assim, eu aprendi muito aqui na igreja, né? Toda a minha base cristã veio do Ministério Infantil. E eu sou muito grata a Deus por ter me plantado aqui, sabe? Eu fico muito feliz por tudo que eu vivi aqui nesse lugar e eu tenho um carinho muito grande por todo mundo aqui. Mas assim, né? Chega uma certa idade da minha infância, a qual eu aprendi muita coisa, comecei aqui. Mas a gente não aprende tudo de início, ainda mais sendo criança. E eu achava que eu tinha que ser perfeita, como eu já tinha falado em outro vídeo pra vocês. Eu achava que eu não poderia errar. Sempre que eu errava, eu me sentia a pior pessoa do mundo. E teve uma vez que aconteceu de eu errar cantando e eu guardei aquilo no meu coração. Tipo, ninguém lembrava mais, eu era uma criança. E foram até lá pra tentar me ajudar, né? Enquanto eu tava cantando, eu acabei errando e foram me ajudar. E aquilo pra mim foi o fim da picada. Nunca mais quis cantar. Passei o final, assim, da minha infância no Ministério Infantil. Eu não queria fazer nada cantando. Eu pedia pra não me colocarem pra cantar de jeito nenhum. E, assim, não entendiam, mas respeitavam porque que eu não queria. Porque eu nunca externei isso pra ninguém. Eu era uma criança e não sabia explicar isso. Não tem como explicar que eu não aceitava que eu errasse, sabe? Eu acho que até pra mim era confuso de entender isso. Eu não tinha muito entendimento de quem Deus era, de quem Jesus era na sua totalidade. Eu não tinha intimidade com o Senhor naquela idade suficiente para entender que não era sobre mim, mas tudo sobre Ele. E daí, um tempo se passou, eu entrei no ministério de adolescentes da igreja. E foi aí quando eu voltei a ministrar, né? Eu tava tão nervosa no dia que eu voltei a cantar aqui na igreja. E através do ministério de jovens, de adolescentes, foi que eu voltei a cantar, né, na igreja, assim, constantemente, porque teve um tempo que eu parei e não queria mais fazer isso. No início eu tive muito medo, confesso, sabe? Isso é algo até que tá escrito na minha música, né? Que eu não queria estar em um lugar que a presença do Senhor ele não me acompanhasse. E eu tive medo de início, assim, eu pensei, isso não vai dar certo. Isso veio do nada, sabe quando algo chega do nada e você acha, não é armadilha. É algo pra me frustrar, é algo que vai me fazer seguir um caminho que o Senhor não quer, porque, gente, eu nunca imaginei ser cantora, tipo, ter o título de cantora, gravar uma música. Isso pra mim era fora de cogitação. Nunca pensei que isso ia acontecer na minha vida. Eu achei que eu ia ser uma ministra que cantasse música de outras pessoas, que fosse apenas atender a agenda, mas eu não tinha dimensão de tudo que o Senhor tinha pra minha vida. E quando algo impactante assim pra mim que foi confirmação do que Deus ele tinha pra mim, que meu coração ele estava no lugar correto, foi quando eu desesperada, morrendo de medo, fui conversar com meu pastor. Eu falei pra ele, pastor, eu recebi essa proposta, mas eu tô com muito medo, tô muito segura, eu tenho medo de dar errado, sabe? De acontecer tudo errado, de eu me frustrar, eu tava desesperada. E ali ele olhou pra mim meio a lágrimas de desespero, que eu fiquei muito... Eu tive uma crise existencial muito forte, porque eu não sabia o que fazer. E ele olhou pra mim e falou assim, se acontecer alguma coisa assim que não está nos seus planos, que não está aquilo que você pensa que vai acontecer, se o Senhor disser pra você parar, se o Senhor disser que é só até aquele ponto, se Ele te permitir viajar, mas não te permitir gravar, se Ele nem te permitir viajar, você vai deixar de amar o Senhor? Eu, naquele momento, parei e falei, não, eu não vou deixar de amar o Senhor. E ele falou, então é isso. Se a oportunidade chegou, se você sabe que o seu ministério é ministrar, é cantar ao Senhor, então vá.
Vá até onde o Senhor lhe permitir. Escute a voz do Senhor. Fique atento ao que Ele tem ministrado ao seu coração. E independente de qualquer coisa, você vai continuar amando ao Senhor. E é isso. Independente do que aconteça após esse clipe, após a música lançar, eu não sei o que vai acontecer. Não fico com minhas expectativas nisso. Mas independente do que aconteça, eu vou continuar amando o Senhor. Sempre pensava, será que é quando eu tiver uns 25 anos ou quando eu tiver 26? Mas também poderia acontecer um ano seguinte ou meses depois. Mas aquele momento eu não esperava. Quando eu recebi a ligação sobre a gravação, eu não imaginava absolutamente nada. Também foi um momento muito delicado na minha vida, que eu percebi que o Senhor estava me fazendo escolher novamente, sabe? Ele tinha falado comigo que a partir daquele momento eu não tinha mais escolha. E eu percebi que era o momento de escolher totalmente o que Deus tinha para minha vida ou viver aquilo que eu não deveria viver, sabe? Paralisar o meu ministério. E no momento foi foi uma sensação surreal. Não tem como explicar o que é você viver as promessas do Senhor. Todos os dias, às vezes eu acordo e paro pra pensar, meu Deus, essa é a minha vida, sabe? Que loucura, e tudo isso acontecendo. E eu tenho tentado não deixar com que as coisas caiam no ordinário, porque tudo que eu tenho vivido de lá pra cá é tudo o extraordinário de Deus na minha vida. E às vezes a gente se acostuma, porque eu já tô muito nesse meio de cantar, de ministrar, sabe? Eu gosto de postar nas minhas redes sociais, sempre tem um público ali que me acompanha. Então, meio que às vezes a gente, se não tiver cuidado, a gente deixa isso cair muito na rotina, muito no ordinário. E eu tenho vivido o extraordinário de Deus todos os dias. Eu fiquei muito grata ao Senhor, fiquei muito emocionada no momento da gravação. Vocês vão ver no final do clipe eu chorando, porque essa foi surreal, assim, o momento. Eu não imaginava que fosse acontecer agora. Esperava que talvez demorasse mais, mas é sempre assim, as promessas do Senhor acontecem em momentos que a gente não tá esperando. A gente sabe o que vai acontecer, mas a gente não tá esperando. E elas vêm, né? O Senhor, Ele cumpre tudo aquilo que Ele nos promete. O que tá acontecendo, eu fico, meu Deus, o que é isso? Se parar pra pensar, não tem, eu fico, caramba, essa é a minha vida, que legal, tipo, eu amo a minha vida, então a cabeça explode, porque eu fico, caramba, sabe, não é sobre mim, não sou eu, sabe, quando eu tô ali em cima, não sou eu, e eu fico, caramba, o Senhor me escolheu pra me usar desse jeito, me escolheu pra fazer dessa maneira, e eu fico muito grata, porque Ele poderia ter escolhido qualquer pessoa. Tá entendendo? Qualquer pessoa Ele poderia ter escolhido. É claro que tem muitas outras pessoas que Ele escolheu com um ministério específico, com um chamado específico, que vai crescer, que vai florescer muito. Mas eu sou uma dessas pessoas e eu fico, caramba, que doideira. Minha vida não é normal. Porque tem pessoas que vão estar aqui, vão congregar, vão vir pra igreja, vão fazer a parte dela, sendo o corpo de Cristo, mas não vai ser nada além disso. Entendeu? O que Deus preparou pra elas é aquilo. E eu fico, Deus, o Senhor me deu uma porção tão, sabe, tão dobrada, tão generosa de algo pra cuidar, pra zelar. E eu fico, gente, né? Não é possível.